Olá pessoal, mais uma aula. Espero que vocês estejam todos bem, né? E a gente vamos retomar aquele assunto sobre Egito que nós não finalizamos na aula passada, né? Hoje nós vamos concluir aquele tema falando sobre a cultura egípcia, o modo social de viver deles, trabalhando as questões da arte, a questão da religião, da economia e todo esse meio social, né? Eu espero que vocês tenham assistido o documentário que eu deixei, porque o documentário é muito importante para a gente poder entender esse próximo passo da sociedade egípcia. No mais, eu espero que também todo mundo esteja acompanhando esses vídeos, né? Pesquisem ainda mais sobre o Egito. O Egito é um assunto muito diverso, então procurem ler ainda mais sobre o, 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 o Egito, porque vai ser muito proveitoso para vocês. Hoje vocês podem abrir a página do livro de vocês na página 72. Nós vamos continuar utilizando o livro. Grifem cada coisa importante que é dito também, para depois não esquecer na hora de estudar para as avaliações. No mais, eu peço que tirem suas dúvidas, né? Se sentirem alguma dúvida, escrevam para não esquecer e depois perguntem para o professor, para assim a gente conseguir desenvolver ainda melhor o nosso trabalho. Então, começando sobre esse tema, né, recapitulando um pouco da aula anterior, né, que a gente falava sobre a questão política do Egito, como é esse sistema político, né? Lembrem que o Egito é uma teocracia, então a presença da religião é muito presente dentro do sistema político. Lembrem que o faraó era considerado um deus, né, para o Egito, não era apenas um líder político, mas também um deus, então a população tem um respeito extremo por ele. O Egito, a forma de governo era uma monarquia dinástica, ou seja, que tem o imperador, o faraó, como sendo um rei absolutista, e nós temos dinastias, que são um grupo de famílias que ocupam o poder, né, e que ao longo do curso do Novo, Antigo, Médio Império, 34 ou 32 dinastias ocuparam o poder durante este período. O Egito é marcado por muitas invasões e tudo mais, então, para adentrar ainda mais nesse tema. E hoje, começando a nossa aula, tratando o tema economia, né? Lembrem que o historiador Heródoto dizia que o Rio Nilo, né, é a dádiva. O Rio Nilo é a dádiva do Egito, porque é através do Rio Nilo que eles conseguiam tirar toda a sua sobrevivência, toda a sua economia. E então a economia egípcia, por sua vez, é extremamente agrícola, né? É extremamente utiliza de um sistema agrícola muito particular, assim como boa parte das civilizações antigas, né, onde utilizava da agricultura para desenvolver todas as suas atividades. O Egito não é diferente, né? Então na página 72 já fala sobre isso no primeiro parágrafo, que o Egito ele tinha de fato essa particularidade técnica, né, do desenvolvimento da agricultura, sobretudo. Então, eu não consegui expandir o slide, então vai ficar assim. Talvez o meu rosto cubra algumas coisas, porque não tá dando aqui para colocar, para ele ficar menorzinho. O mouse aqui, achou. Então, a agricultura, ela tinha de fato essa importância muito significativa para essa sociedade, né? Então, o Egito ele passa a ser o celeiro do mundo na história antiga, porque eles produziam muita comida. E justamente porque o clima, como quando o Rio Nilo enchia, aí por volta de setembro, agosto, outubro, era muita água que trazia e muita matéria orgânica, então eles conseguiam ter uma colheita para o ano inteiro, para o ano todo. E eles poderiam plantar 2 vezes no ano e colher por 2 vezes. Então isso era muito significativo e eles conseguiam exportar muitas comidas dessa forma. Então, por isso que ela é considerada como o celeiro do mundo. Atualmente hoje é o Brasil o celeiro do mundo.
Mas porque faz essa referência de fato a como o Egito ele conseguia realmente produzir bastante coisa. Aqueles materiais, né? Aquelas plantações que a gente já falou na aula passada, né? Seja o trigo, mais outros cereais que eles produziam. Mas não só isso, as atividades econômicas também eram muito comuns no Egito, como a pecuária também, mas a pesca, né? O artesanato, o comércio, a própria extração mineral também vai ser muito comum no Egito. Mas a agricultura é predominante, né? Outra coisa, eles cultivavam principalmente o trigo, a cevada, as frutas, os legumes, o linho e o algodão. Nunca esqueçam disso, é muito importante a gente ver. Essa pintura antiga mostra justamente como que se dava, né, essa agricultura, que é a forma com que nós encontramos para identificar esse modo de vida dos antigos egípcios. Sobre a economia, é importante saber isso, né? Agora, sobre religião. A religião egípcia é muito fascinante e ela tem uma relação direta com a história que nós conhecemos do Egito. Percebam que na página 73 do livro de vocês inicia a página com o mito de Osíris. Osíris vai ser o principal deus popular egípcio. Então leiam depois esse mito, interpretem, leiam atentamente a ele, tentem identificar como que o mito de Osíris ele é importante justamente nesse ponto econômico do Egito. Tá? Prestem bastante atenção nisso, porque é de fato um tema fascinante. Bom, não existia propriamente uma religião entre os egípcios, pelo menos uma religião como temos hoje, como conhecemos hoje, né? Então, o reinado do faraó ele é baseado pelo direito divino dos reis, né? Então ele tinha essa imagem como sendo um rei e um deus ao mesmo tempo, e ele era considerado filho de Ra. Ra era o deus maior de todas as coisas, né? Ele era o deus que criou tudo no Egito Antigo, era o deus que ocupava justamente o topo da hierarquia desses deuses. E o faraó ele se unia a Amon, que era um outro deus, e aí ele se tornava o deus Amon-Ra. Então Amon-Ra era o deus egípcio faraó que vai ocupar justamente esse espaço de liderança no sentido religioso, mas também político. A cultura egípcia era impregnada da religiosidade. Então, assim, a versão oficial da história egípcia era de caráter religioso. Tudo que nós sabemos sobre Egito hoje é graças à religião, porque a religião e a política andavam muito juntas no Egito, como ainda anda até os dias atuais, de uma certa forma, mas muito presente lá. Então, todos esses registros históricos que nós encontramos, seja de pintura, mas também de escrita, é graças à religião. Nunca esqueçam disso, né? Os egípcios eram politeístas, né? Então, o politeísmo é justamente uma religião em que acredita-se em muitos deuses. Então, existe um deus para cada coisa. Um deus para o sol, um deus para a natureza, um deus para o rio, um deus para a enchente, um deus para a fertilidade. É diferente da religião moniteísta, que é a religião cristã, por exemplo, em que é um Deus para todas as coisas. Então, eles endeusavam muito a força da natureza, né, e os elementos do universo. Né? Então, tudo isso era Deus. É muito diferente do que nós entendemos como religião cristã, né, em que há um Deus absoluto de todas as coisas. Então, a natureza era um Deus para os egípcios. Os elementos do universo eram um Deus para os egípcios. Então eles vinculavam assim os deuses aos elementos do cotidiano. Então a chuva, as árvores, o vento, né, tudo isso tinha uma extensão de um deus, um significado religioso, né? Então cada cidade também possui um deus específico, isso é muito interessante. Então cada cidade tem um deus, que era o deus criador dessa cidade. Então vão existir muitos e muitos mitos que nós vamos entender como sendo deuses específicos. Então, cada cidade tendo seu deus, eles trabalhavam e executavam melhor assim essa relação direta. E os deuses eram antropomórficos, ou zoomórficos ou mistos. Então, o que é isso? Né? Na página de vocês 73 está dizendo, né? Ou seja, eles tinham uma forma humana e cabeça de animais.
ou eles eram deuses totalmente humanos, ou ele era parte humana, parte animal e uma mistura, né? Então isso vai ser muito comum. A Miste, por exemplo, o deus da morte, tinha a cabeça de um cachorro, mas era um deus, mas também tinha corpo humano, né? Grifem essa parte no livro de vocês, é o primeiro parágrafo da página 73, depois desse texto de Osíris. Bom, então nisso, né, adiantando o nosso tema, vamos aqui a alguns deuses do Egito. Primeiro, o deus Ra, que é justamente o deus Sol, o principal deus da religião egípcia. Tote é o deus da sabedoria, que representa a lua, né? Então, ou seja, eles viam Tote através da lua. No caso, Anubis, que é justamente o deus do morto e dos submundos, não é a mesma coisa que o inferno, como conhecemos na religião cristã. Mas havia esse submundo, que era um lugar que era diferente do Vale dos Reis, dos deuses, que é como se fosse o Sol, mas diferente, é parecido, mas diferente. Espero que entendam. Anubis, depois Best, que era a deusa da fertilidade, era uma deusa na verdade. Horus era deus dos céus, então esse deus era muito cultuado para as chuvas, né, para que se dessem umas colheitas muito boas. E Osíris, que vai ser o deus da vida após a morte e da vegetação. Vai ser o deus mais cultuado e mais popular. Todo mundo vai conhecer Osíris. Eu, quando fiz um trabalho na universidade, eu fui Osíris. Era uma apresentação teatral que quando voltarmos vamos fazer, tá? Só que não com o Egito, vamos fazer com Grécia. E eu fui Osíris na peça. Ísis é a deusa do amor e da magia, né? Então também era uma deusa bastante cultuada. Portanto, como eu falei para vocês, os egípcios eles tinham parte corpo, parte gente, né? Parte pessoas. Então, muitos animais sagrados vão surgir dessa forma. E esses animais sagrados eles não podiam de jeito nenhum serem mortos ou perseguidos. Então vejam aqui que nós temos os gatos, vacas, touros, crocodilos, cães, burros, elefantes, peixes. E aí vai, né? Lagartos, macacos, pedaços de carne, serpentes. Tudo isso eram animais que eram cultuados e que não podiam serem mortos ou perseguidos de alguma forma. Bom, essa imagem aqui é muito interessante. Foi essa a peça que eu desenvolvi na universidade, o Tribunal de Osíris. O que é o Tribunal de Osíris? O Tribunal de Osíris é o momento em que você passa para a morte. É como se fosse o julgamento dos cristãos. O julgamento final. Vocês já ouviram falar, provavelmente. Então, Osíris, ele não está nessa imagem, mas ele deveria estar sentado em alguma parte daqui. Esse aqui é esse deus, olha. O deus Anubis. Esse que tem a cabeça de cachorro, porque ele ficava na balança. E o que é o julgamento de Osíris? É o julgamento da pena, né? Que tá aqui, coração e pena. Então, se tirava o coração depois que a pessoa morria, o coração do humano, colocava na balança e uma pena. Se os dois, se não pendesse, ficassem iguais, você tinha um coração leve. Portanto, era uma pessoa que não tinha pecados. Uma pessoa que tinha feito só coisas boas no mundo. Então, ia para o Vale dos Reis. Se você tivesse o coração pesasse mais que a pena, né, o monstro, Onibs, iria devorar. Amite era deus da justiça, né, e era dessa forma com que eles entendiam o julgamento final. Gente, isso é apenas um mito, né? Então, era a forma com que eles entendiam essas coisas. Então, por isso que se cultuava, né? Uma forma com que a religião usa até os dias atuais, de trazer uma visão de que é importante cultuar a justiça, cultuar as coisas boas, para não perder o Vale dos Reis, né? Então, é uma narrativa muito comum que também é utilizada até os dias de hoje. Então, havia justamente o Tribunal de Osíris, que era justamente a passagem para a outra vida, né? Aqui. Os animais sagrados, né? Como eu disse, estão aqui uma imagem muito importante deles, que era muito comum
ter essas representações de estátuas, né, de esculturas de animais sagrados, porque eles cultuavam esses animais sagrados. Vejam que isso é a imagem do Louvre, que é um museu francês, talvez o mais importante museu do mundo. Ou seja, muita coisa na época de Napoleão, na história moderna, quando ele invade o Egito, eles levam muita coisa do Egito para a Europa, né? Uma pena. E essas coisas não estão no Egito. Boa parte desses registros históricos estão em países europeus, principalmente França. Mas, voltando aqui ao nosso tema, bom, a religião ela vai ser responsável pela construção das pirâmides, né, que nós vamos ver algumas imagens mais pra frente, e é importante que vocês agora frisem o olhar em mim, porque as pirâmides, e aí é no finalzinho do primeiro lado, da página 73, passando pro outro lado, eram pirâmides gigantes, e elas eram responsáveis, né, para guardar o corpo e os pertences do faraó. Então aqui é um caixão de um faraó, sacógrafos egípcios, né? Então aqui é como se fosse um caixão, mas é um caixão com muitos detalhes, né? Um caixão que tem um rosto do faraó que era pintado, que era feito de maneira escultura. Tá vendo que é no Museu do Louvre, mais uma vez, ó. E esses espécies de caixões eram colocados o corpo do faraó. O faraó havia um processo de mumificação que eu vou explicar mais à frente, mas junto dele ele levava todos os seus pertences, né? Então, quando eles acreditavam na vida após a morte, e quando essa vida após a morte acontecesse, eles tinham que levar todo o ouro, toda a riqueza que eles tinham. Então, por isso que eles levavam consigo, quando eram enterrados, coisas como, por exemplo, joias, ouro, as armas, né? A gente hoje tem uma ideia diferente, né? A gente fala assim, quando morrer não leva nada. Nos egípcios antigos não, eles levavam tudo que tinham. Os materiais de adorno, ouro, essas coisas, levavam tudo, né? Então, graças a essa religião que são construídas as grandes pirâmides que estão de pé até os dias atuais. Eu mostrei a imagem para vocês na aula passada, espero que vocês tenham prestado atenção, né? As mais famosas são as, de fato, Quéops e aquelas três que eu mostrei lá naquela aula. Alguns estudiosos afirmam que a construção da maior delas, a pirâmide de Quéops, ela durou cerca de 30 anos e ela tem mais de 30 metros, na verdade tem 150 metros, e foi construída por escravos, provavelmente escravos hebreus. E muitas pessoas, milhares de pessoas construíram essas pirâmides. Acreditando que os mortos podiam voltar à vida, os egípcios desenvolveram a mumificação. Então vamos entrar nesse processo de mumificação, que eu não sei se aqui tem no slide, eu não sei se eu coloquei, gente, talvez eu tenha esquecido de colocar. Então, pra gente não perder tempo, eu acho que não vai estar. Eu esqueci de colocar explicando a mumificação. Então, vamos ficar com esse slide, depois eu volto para a escrita. Página 74, tá? Abrem aí o livro de vocês. O que era a mumificação? A mumificação era um processo que vai ser muito utilizado, que era justamente para que eles não morressem. Para que eles fossem para outra vida com o seu corpo também, né? Então, eles tiravam todos os órgãos dos corpos, que as vísceras, o livro de vocês está dizendo isso, e eles colocavam em potes separados, com um líquido específico. Esse líquido conservava os corpos, conservavam esses órgãos. E o corpo, ele era, primeiramente, ficava vazio, então sem nenhum órgão dentro. Esses órgãos ficavam em potinhos separados com líquido especial para conservar. Então ele era totalmente desidratado com sal, jogavam sal em cima do corpo, era um sal também específico, e depois ele era banhado por um líquido também específico e enfaixado com tecidos de linho, né? E aí conservava-se o corpo e ele ficava muito parecido como que era durante a sua vida. Então, por exemplo, já assistiram provavelmente algum episódio do Pica-Pau, do Tom e Jerry, alguma coisa desse tipo, que mostra os corpos com aquelas faixas, né? Então, a história vem disso.
Eles eram colocados dessa forma, que viravam assim as múmias e eram colocados aqui nos caixões sacrófagos como esses, e assim acontecia. Esse rito de mumificação ele não vai ser comum para todos, tá? Porque isso é algo muito importante de saber, a mumificação. E eles não eram comum para todas as pessoas. Cada um tinha uma mumificação específica. Então, assim, vamos encontrar registros históricos em que haviam grandes covas, né? Covas coletivas. Então, não havia uma pirâmide para todos os egípcios. As grandes pirâmides eram sinal de poder. Quanto mais grande a pirâmide, era o poder que aquela pessoa tinha. Então, as pirâmides eram basicamente para os reis, os faraós mesmo, e a nobreza. O povo era enterrado mais em valas comuns. Passando dessa parte, vamos entrar na escrita, que é nada nada menos do que arte também. Então, no século VII, né, antes de Cristo, a demótica tornou-se o estilo de escrita predominante, né, substituída a erática. Essa escrita demótica nós entendemos que é justamente o que vamos chamar de hierográficos, né? Então, em 1822, após a descoberta da Pedra de Roseta, tem uma imagem da Pedra de Roseta nos anos de pesquisas, né, de Thomas, os hierográficos foram quase totalmente decifrados. Então, esses hierográficos eram uma escrita muito particular egípcias, né? Era como se fosse traços, é algo bem difícil de entender. Então, a Pedra de Roseta, ela foi a escrita, foi o grande achado da história do Egito, porque né? Então, a Pedra de Roseta ela tem 3 formas: é escrita em hierográficos formais e erática e em grego. Olha aqui a Pedra de Roseta que está no Museu do Louvre, né? Então, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas vejam que são traços, é como se fossem figuras geométricas, né? Então, para interpretar isso é muito difícil. Então, foi muitos e muitos anos de estudo, e é através disso que a gente consegue entender muita coisa do que aconteceu no Egito, graças à Pedra de Roseta. E a arte ela que vai contribuir mais e mais para entender as coisas do Egito. Então, a escrita hierográfica é datada de 320 a.C., 3.200 a.C. Então, essa forma, os hierográficos, é a forma oficial da escrita egípcia, que vai, obviamente, mudando ao longo dos anos, tá? Mas a arte egípcia, ela vai ser quem melhor vai representar, né? Que melhor vai representar mesmo os ritos religiosos e tudo mais. Há o Livro dos Mortos, depois vocês pesquisam na internet, que ele também contém uma série de ritos, de rituais de casamento, porque eles faziam rituais para tudo. Então, rituais de casamento, de morte, de colheita, enfim. As figuras, elas seguem a lei da frontalidade, ou seja, a cabeça, as pernas e os peitos, ventres e braços de perfil, né, olhos e ombros e umbigos para frente. Percebam que a gente vê que as imagens egípcias sempre estão olhando para nós, mas eles sempre estão de frontes, né? É uma técnica impressionante. Olhos, ombros, umbigos e baixo ventre eram mostrados de frente. O personagem principal de uma pintura deve ser representado sempre maior que os personagens secundários, né? Percebam? Então, isso era a técnica, era uma regra de pintura egípcia. No livro de vocês falam muito pouco sobre a arte, que é uma pena, mas eles eram especialistas em artes. Então, seja em joias, em coisas, vejam aqui as joias e tudo mais, eles eram especialistas em esculturas. A arte egípcia é impressionante, né? Eu mesmo eu desenvolvi um trabalho sobre arte egípcia na universidade, e eu pesquisei bastante coisa, e é um universo encantador, porque é um povo da história antiga que tem uma técnica artística impressionante. No mais, sobre este tema, é importante a gente também mensurar que a arte egípcia ela vai dominar o mundo. Ela vai estar presente em boa parte dos países que foram levados de geração em geração. Então, inclusive o professor doutor Clarindo, que foi meu professor na universidade, ele estuda cemitérios.
E quando ele estudou alguns cemitérios em São Paulo, em que ele conseguiu identificar a presença nos túmulos, né, de cemitérios em São Paulo, várias coisas como os túmulos dos egípcios antigos. Então essa arte egípcia ela acabou dominando o mundo, está presente até os dias atuais. Leiam, né, a arte na página 74 do livro de vocês, fala bastante sobre essas artes, que eu também vou completar aqui. Bom, a arte estava em geral destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo. Né? O historiador grego Heródoto foi um grande estudioso da história egípcia e ele fala muito sobre essa arte egípcia. Então, esculturas, né? Mas aqui, por exemplo, nós temos esses bustos que eram bustos de Nefrite, que era a esposa de um faraó. E o busto de Nefrite, ela representa justamente a beleza com que eles, né, a técnica com que eles têm para fazer algo desses moldes. Aqui a imagem de um faraó, o tão famoso Tutankhamun, né, um faraó conhecidíssimo, ele também tem um busto. Outro faraó, gente, aqui. Então era basicamente isso. Essa é a parte interna que está dentro de um túmulo de um faraó, né? E vejam a quantidade de pinturas que havia. Então as pirâmides, elas se viam exatamente para essas pinturas. Então onde mais vamos encontrar registros históricos é justamente dentro das pirâmides. Porque olha só, eles pintavam tudo isso, né, dentro dos salões das pirâmides. Aqui é onde estava um caixão aberto e vejam como eram as paredes cobertas de pinturas. E vejam como a técnica é impressionante, né? Esse cisne é uma das pinturas mais conhecidas e famosas. E vejam a técnica, a beleza que eles têm em pintar essas pirâmides. É impressionante, né? Olha aqui, uma grande galeria de arte que vai ligar ao túmulo a câmera real. E aqui estão, né, muitas e muitas pinturas bem interessantes. Vejam que aqui está como que a pirâmide é por dentro, né? Então, é como ela era dividida. A câmera real está aqui, é o ponto principal. Existe a grande galeria. Essa grande galeria é coberta de pinturas, que é para chegar ao local. Há muitas armadilhas de entradas que dão a abismos para que saqueadores que queriam chegar aqui nesse ponto não conseguisse, né? Então isso vai ser então havia ladrões na época também, e eles faziam os engenheiros da época faziam com que não houvesse muitas esses canais, para que não houvesse sequer nenhum tipo de assaltante que conseguisse chegar até a câmera real. Aqui ficava a câmera da rainha, né? Há esses canais de ventilação e há uma câmera subterrânea, né, que era também uma passagem falsa para que os ladrões chegassem e aqui morressem. Enfim, lembrem que dentro das pirâmides não contém apenas o corpo do faraó, mas também os seus pertences. Aqui é a entrada de uma pirâmide, né, a famosa pirâmide de Gizé. Essa é a imagem atual, então aqui está uma entrada preservada até os dias de hoje. A imagem da grande galeria, a câmera do rei, né, onde ele estava, e assim a gente encerra justamente essa aula sobre arte e sobre a cultura indígena. Pessoal, não esqueçam de ler essa página 75, que é a página que trata sobre a relação da Núbia com o Egito, tá? Não esqueçam de vocês lerem sobre esse tema. É um tema muito importante também, e essa é uma página pequena, dá para ler rápido, para vocês perceberem como também se tinham essa relação mais que vai ser desenvolvida com a Núbia ainda nessa história antiga. Dúvidas, perguntem se sentirem alguma dificuldade em entender a cultura, o desenvolvimento egípcio. E agora eu deixo o exercício, né, da página 76, a partir da questão 5. A gente já respondeu as outras, da questão 5 até a questão 9.
e também respondo as questões de vestibular, tá bom? A gente vamos corrigir o exercício em uma live que vai ser posteriormente comunicada para vocês. Finalizando nossa aula, recapitulando, estudamos hoje sobre a história da sociedade egípcia, entendendo como que se desenvolvia as relações sociais dos egípcios, né? Como é que a relação com a religião, a relação com a cultura de maneira geral, e entendendo como que isso foi importante para a construção histórica e para a gente entendermos como é que esse povo vivia. Então, seja a mumificação sendo um ponto essencial para entender a cultura, as pirâmides que são tão conhecidas e tudo mais. Além do documentário que nós já assistimos, quem não assistiu, assista. Pesquise mais sobre isso, pesquise mais sobre as pirâmides atuais, pinturas egípcias. Queiram descobrir ainda mais coisas sobre a história fascinante do Egito, tá? Na nossa próxima aula nós vamos voltar com uma outra civilização, a Mesopotâmia. Então, me falem se estão compreendendo bem a aula sobre o Egito, porque qualquer coisa a gente pode ainda voltar com esse tema, tá bom? No mais, nos encontramos de maneira ao vivo para corrigir o exercício do livro, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos vocês na aula e seguimos aí para os nossos próximos momentos.